Olá, senhoras. Olá, senhores. Eu sou Dimas Vilaça, professor na área de ciências do EAD Concursos, e nós estamos aqui hoje para fazermos a introdução da área de doenças infecto-parasitárias, né? Você sabe, doenças infecciosas e parasitárias, doenças contagiosas, são aquelas que podem ser transmitidas, vetoriadas de uma pessoa para outra, de um animal para um ser humano, enfim. Você vai fazer a pergunta, mas, professor, todas as doenças não são transmissíveis. Algumas não. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bastante simples, epilepsia. A pessoa pode estar tendo a crise convulsiva, você pode chegar para socorrer, botar o dedo na saliva, botar na boca ou no corte, você não vai adquirir a doença. Então, existem doenças que são transmissíveis, outras que não. Essa transmissibilidade, nós veremos nas próximas aulas, ela pode se dar de várias formas, direta, indireta, né? Através da picada de um inseto, normalmente, de um artrópode do inseto, até mesmo pela inspiração no ar, né? Ou até mesmo pela via, como a gente costuma dizer, VO, via oral, em água contaminada, alimentos, enfim. Mas para que a gente entenda melhor essas chamadas doenças infecto-parasitárias, nós vamos desenvolver 5 grupos de doenças infecciosas e parasitárias, né? Segundo a ementa aí do seu curso, ele vai cobrar a forma de transmissão e a profilaxia, principalmente. Das doenças provocadas por vírus, as viroses, né? As doenças provocadas por protozoários, as doenças provocadas por bactérias, infecções bacterianas ou bacterioses, as doenças provocadas por vermes, ali normalmente ele cobra plateumintos, como teníase e esquistossomose mansônica, e as doenças provocadas por asqueumintos, então, viroses, bacterianas, protozoários, vermes e as chamadas micoses, as doenças provocadas por fungo, tão comuns como vocês sabem. Pois é, basicamente, o que nos interessa na aula de hoje é tentar entender como é que a gente, ou evita, que é o ideal, né? País de primeiro mundo hoje, por exemplo, dá uma importância muito grande à profilaxia, os cuidados para evitar que a doença se instale, na verdade. Infelizmente, em uma grande parte de outros países, você vê que existem questões até que questionam isso, né? O interesse de grandes grupos ou desinteresse, né? De não desenvolver as medidas profiláticas. A vacina, né? As vacinas, que são as medidas para evitar que a doença se instale, é o inteligente. Mas normalmente, né, não nos cabe até entrar nesses detalhes. Em alguns lugares parece que a opção é pela medicina curativa, né? Deixar a doença se instalar para depois tratá-la. Mas a finalidade dessa aula não é isso, é que a gente entenda as diferenças sobre isso e qual é a melhor forma. Pois muito bem, para você ter uma ideia, nós vamos ver que nessas doenças infecciosas e parasitárias, viroses, bacterioses, protozoonóis, doenças de protozoário, né? Como lá o Trypanosoma cruzi, tão comum aqui no Brasil, nas verminoses e nas micoses, a gente vai fazer uma contextualização. Olha só que bonitinho aí na sua tela, os meninos vão te mostrar, essa tirinha que já apareceu em vários exames, em concursos, em vestibulares, a Mafalda. A Mafalda é um personagem que você sabe, bem conhecido, e ela está conversando aí com o Felipe. Dá uma olhada no papo da Mafalda com o Felipe aí, olha só. Está perto da farmácia, ela fala, bom dia, moço, pode me dizer se saiu alguma vacina contra o mau caráter? E o Felipe lá fora olhando ela, tá vendo? Aí é claro que a resposta do moço foi, não temos ainda. E ela diz, a ciência ainda tem muitas lacunas para preencher, Felipe, muitas lacunas. Pois é, tu nota que quando ela diz isso, que a ciência tem lacunas para preencher contra as vacinas, isso é verdade tanto textual quanto metaforicamente. Existem muitas doenças que nós não temos vacinas ainda, infelizmente. Agora, recentemente, algumas foram desenvolvidas com o surgimento desses vírus novos aí, mas, na verdade, ainda existe muita vacina para ser feita. Mas, na verdade, quando ela diz que é uma vacina contra o mau caráter, né, ela está contextualizando. Então, você vê que até a Mafalda poderia ser colocada. Eu te retirei essa tira de uma questão famosa, de um dos grandes concursos aí no Brasil. Muito bem. Então, na sequência agora, meninas, meninos, nós vamos ver agora, eu fiz para vocês aqui, ó, uma chave geral. Eu fiz um apanhado geral dos diversos tipos de as subdivisões, né, bem acadêmica, né?
que para você conseguir, quando aparecer na questão do seu concurso, ele vai sempre te pedir, nas dicas eu vou te mostrar isso, a diferença básica entre o que é uma imunização artificial do tipo ativo e passivo. Mas na introdução eu fiz questão de mostrar para você, cuidado aqui agora, muita gente se esquece desse aspecto. Nota que a imunização, inicialmente, a imunização contra os diversos tipos de doenças infecciosas e parasitárias, os 5 grupos que eu te citei, ela pode ser subtipada em natural e artificial. Você vai me perguntar, ué, Dimas, mas como natural? Olha, quando você nasce, você não tem anticorpos para te proteger desses agentes causais. Como você os teria? Para ter os anticorpos, você tem que entrar em contato com o antígeno. Com o que? Antígeno. Antígeno é o agente causal. O corpo estranho, o vírus que vai entrar no seu corpo e vai invadir uma célula. Você sabe disso? Vírus são parasitos intracelulares obrigatórios. É o grande problema. Uma bactéria, eu trabalho na área há uns 40 anos, eu conheço 2 ou 3 bactérias que invadem células só. Mas vírus, todo vírus é um parasito intracelular obrigatório. Por isso que é muito comum, você vai ver também nas dicas, ele perguntar por que antibiótico mata a bactéria e não mata vírus. Contra vírus você não usa antibiótico nunca. As doenças viróticas todas você tem uma vez e não as tem mais. Todo vírus é autoimunizante. Mas, Dimas, eu já ouvi dizer que hepatite tem 3 tipos. Eu conheço 5, A, B, C, D e E. Você pode ter 5 hepatites. Mas se você tiver hepatite por vírus A, você não vai ter outra. Se você, por exemplo, um exemplo não muito feliz, mas uma pessoa que tem HIV, o vírus da AIDS, você nota que se ela se curar, ela nunca mais vai ter AIDS. Toda doença virótica é autoimunizante, porque você produz os anticorpos contra o vírus. Mas o antibiótico não funciona contra o vírus. Com o vírus, ou você utiliza uma vacina antes, ou você utiliza um soro depois. Entendeu essa divisão inicial? Então, quando eu digo que a imunização é natural ou artificial, ela é natural quando você próprio cursa a doença. Quando você produz os anticorpos depois que o antígeno te sensibiliza, depois que o agente causal te sensibiliza. Então, existem correntes científicas em alguns lugares, principalmente na Europa, nos Estados Unidos hoje, principalmente comunidade médica, que tem algumas viroses que eles não vacinam, têm a vacina e eles não utilizam nos filhos. Eles preferem que o filho curse a doença. Isso é uma imunidade natural. Claro que ele não vai correr esse risco no caso de uma poliomielite, mas viroses menos agressivas, as pessoas da área de ciência deixam os filhos cursar a doença. Claro, tendo todos os cuidados paralelos, com controle de alimentação, de temperatura, de hidratação. Então, a imunidade natural é isso. Quando você nasceu, você não tinha anticorpos. Você vai desenvolver o anticorpo na medida que você entra em contato com os antígenos, né? E os poucos anticorpos que você tem ao nascer, né, foram te passados, cuidado com isso, tá? Te passados nas primeiras amamentações que a tua mãe te fez, ela te passou um leite grosso com um cheiro bem típico, né, com a cor bem forte, que é o chamado leite colostral. Tu acredita? Quando a tua mãe te deu aquela primeira amamentada, ela te passou uma amostra, olha que bonito, ela te passou uma amostra de todos os anticorpos que ela produziu durante a vida dela. É como se ela estivesse não te vacinando, te dando um soro. Tu vai ver que o soro, nós inoculamos no paciente o anticorpo produzido por outro, normalmente por uma cobaia. Então, a mãe, ao te amamentar, o leite colostral, ela está te passando uma amostra de todos os anticorpos que ela produziu ao longo da vida. Só que esses anticorpos vão acabar. É o grande problema do soro que você vai ver na sequência. Enquanto que a vacina é uma imunidade ativa, eu coloco em você o antígeno morto ou atenuado e você produz os anticorpos. Mas ela é artificial. A natural, você entra em contato com o antígeno e produz os anticorpos. Veja que a mãe, ao te amamentar, está te dando um tempo para que você consiga produzir. Vamos botar ordem na casa? Então, imunização natural. Você entra em contato com o antígeno e produz os anticorpos. Ao nascer, a mãe te dá um tempo ali, te dando leite colostral. Agora,
onde vai ser mais importante para a gente? A imunização, você está vendo aí, na telinha de novo, a imunização artificial. Artificial por quê? Porque eu vou te estimular a produzir anticorpos de alguma forma. Ou vou te dar os anticorpos prontos. A artificial ela pode ter dois subtipos. A ativa, comumente chamada de vacina, e a passiva. Qual é a diferença entre as duas? A vacina, que é uma imunização artificial ativa, do soro, que é uma imunização artificial passiva. Simples. Na vacina, eu vou pegar o vírus, cuidado agora, e olha lá em cima de novo, eu vou desativar o vírus. Eu pego o vírus, levo no calor, coloco o vírus, óbvio, com toda a proteção, luva, máscara, laboratórios de nível muito alto de segurança. Eu pego esse vírus e o desativo, eu mato o vírus. Por calor, normalmente. Purifico, liofilizo, pego o vírus morto, isso é desativar, e inoculo ele em você. Quando eu inoculo o vírus, o seu sistema imunitário vai encontrar naquele vírus morto proteínas que você não as tem normalmente. Entendeu? Por isso que o antígeno lá, o vírus, é chamado de corpo estranho. Seu sistema imunitário vai disparar um alerta. Tem células identificadoras, leucócitos identificadores, prontos para isso. Botei morto em você, o seu sistema imunitário identifica que é uma proteína que não faz parte das proteínas que você tem, ele vai produzir uma segunda proteína de encaixe, é o anticorpo. O anticorpo vai encaixar no antígeno. É uma reação de, a gente chama fixação de complemento. Percebeu? E quando eu faço isso, o vírus está morto, o seu sistema imunitário produziu uma molécula de encaixe, o anticorpo, antígeno, anticorpo, encaixe, que vai ficar circulando pelo resto da sua vida. Percebeu? É uma imunização artificial porque eu te sensibilizei com o vírus morto. Ela é ativa porque você produziu o anticorpo e é de longa duração. Né? Isso seria a vacina mais comum, uma imunização artificial ativa de longa duração. Não quer dizer que uma vacina dessa tem uma eficiência de 100%. Às vezes é preciso dar um reforço. Mas, modernamente, o que a gente faz? Hoje, com o aperfeiçoamento dessa área da imunologia, que é uma parte que está muito desenvolvida, é a medicina do futuro, é a profilaxia. Não precisa ter tanto hospital. Se você previne, você tem menos hospitais para curar. A medicina curativa tem o tempo contado. A medicina de cultura é uma medicina profilática, preventiva. Educar, vacinar. Mas a vacina também, ela teve esse avanço que eu te digo. Olha agora na chave de novo. A vacina do tipo atenuada. Essa é brilhante. Aqui no Brasil já se produz. Parece que o Instituto Butantan, na USP, em São Paulo, e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, me parece, já estão produzindo essa vacina. Essa vacina é assim, ela é bem mais eficiente, o índice dela chega a quase 100%, mas ela é muito delicada, a produção. Então, o que a gente faz? A gente pega o vírus, eu já vi esse procedimento, coloca, eu vou te falar de uma forma simplificada, claro, com máscara, luva, né? Nesses laboratórios você entra até com oxigenação artificial, para não ter contágio. Pega o vírus e, por exemplo, pega esse vírus, pega um ovo de galinha lá do biotério, onde se criam animais no laboratório, e inocula o vírus, por exemplo, vamos pegar um vírus que ataque neurônio, porque cada vírus é específico, por exemplo. Vírus da hepatite ataca a célula do fígado, não ataca a célula do cérebro. Tá? Por vírus da polio, destrói tecido nervoso. Vírus da AIDS, ataca a célula sanguínea, o leucócito, a célula de defesa. Então eu pego, só como exemplo, um vírus que ataca tecido nervoso. O que eu faço? Eu coloco esse vírus numa seringa, com agulha fina, pego um ovo de galinha de laboratório com um embriãozinho da galinha lá, inoculo o vírus no sistema nervoso, em formação do embrião. Porque esse vírus precisa de célula nervosa para desenvolver. Dou um tempo, estou simplificando ao extremo. Passa alguns dias, eu vou ali, pego aqueles ovos, coloco no nitrogênio, congelo para ficar sólido, disseco o embriãozinho, abro o ovo, disseco, e pego o cérebro dele, o sistema nervoso dele em desenvolvimento, pego e vou bater. Estou falando de uma forma bem simples, num mixer, um liquidificador. Dali eu tiro o vírus, que é o vírus que eu inoculei e reproduziu nas células nervosas do embrião do pintinho lá. Isso eu pego aqueles vírus e seleciono, com processos de bioquímica, eu seleciono os vírus menos agressivos. Olha que vacina interessante. Pego aqueles vírus, não são todos iguais.
né? Você sabe disso, né? Variabilidade. Alguns são mais agressivos, outros menos. Pego os vírus menos agressivos, repito o processo, repicagem. Coloco em outros embriões. E vou fazendo isso por tempos, meses, às vezes até anos. Vai chegar uma hora que eu tenho uma população, uma cepa de vírus atenuado. Por isso que ela se chama vacina artificial ativa atenuada. Eu tenho vírus vivo, você compreendeu? E eu inoculo em você um vírus vivo. Não, você vai me provocar doença. Não, o vírus está atenuado, foi atenuado, eu tenho uma cepa. Claro que existem vários procedimentos de segurança para fazer isso. É uma vacina muito mais eficiente, mas muito mais trabalhada, muito mais delicada. Então perceba, a vacina é uma imunidade artificial, ativa, de longa duração. Você vai produzir um anticorpo. Eu te coloco o antígeno morto ou atenuado, de preferência atenuado. Tranquilo? Tá. Agora, imagine a seguinte situação. Você já está com a doença. Então eu não tenho mais uma imunização profilática preventiva. Eu estou agora, o vírus ou a bactéria ou o protozoário já estão no seu organismo. Ou os vírus dentro da célula, ou as bactérias no meio intersticial, os protozoários nos sangues, depende do tipo, mas você já está cursando a doença. Eu não posso mais te vacinar. Eu tenho que dar um jeito de controlar. Imagine, por exemplo, no caso do vírus. O antibiótico não funciona contra vírus. Se funcionasse, nós não teríamos tanta doença virótica. Então, qual é o procedimento? Atenção, porque as questões são sempre em cima disso. O procedimento é simples. Eu pego o vírus vivo, estou indo agora para a imunização artificial passiva, o soro, você já está com a doença. Tu viu que na vacina eu coloquei o antígeno, você produziu um anticorpo. Agora eu vou te colocar o anticorpo pronto, porque eu não tenho tempo. Eu peguei o vírus antes, peguei um cobaio. Né? As pessoas às vezes têm problemas de falar isso e tal, utilizar o animal para produzir, mas é o procedimento. Né? Nós ainda não temos um meio menos traumático, agressivo de produzir esse anticorpo. Enfim, eu pego o vírus ou o agente causal e inoculo lá no cobaio, num cavalo, por exemplo. Ele vai produzir os anticorpos. Eu vacinei o cavalo, eu botei o vírus nele. Esse cavalo, quando eu coloquei o vírus, nele eu estou usando a vacina. Eu coloquei o vírus. Vai depender da situação, morto ou atenuado. Mas o fato é, o cobaio vai produzir anticorpos contra aquele vírus, ou contra aquela bactéria, ou contra aquele protozoário. Mas, professor, você vai colocar em mim anticorpo de cavalo? Não. Não é anticorpo de cavalo. O anticorpo que o cavalo produz contra um vírus é o mesmo que você produz. Eu te mostrei, vírus. O anticorpo é igual. O agente causal é que estimula a produção do anticorpo. Então, perceba, eu inoculei o agente causal no cobaio, ele produziu os anticorpos. Depois de um tempo, eu pego esse animal, retiro o sangue dele, filtro o sangue dele, tiro os anticorpos que estão no plasma sanguíneo circulando. Ele produziu, está no plasma. Eu filtro o sangue, tiro os anticorpos que ele produziu contra o agente causal. Eu tenho um anticorpo pronto agora. Liofilizo, purifico, coloco numa ampolinha e escrevo lá, SAT, soro antitetânico. SAR, soro antirrábico. O antirrábico é vírus, né? Você sabe, hidrofobia é vírus. E o antitetânico é uma bactéria, Clostridium tetani. Tiro o anticorpo que o cavalo produziu, o cobaio, purifico, coloco na seringa. Coloco na ampola. Tu chega para mim, professor, eu já estou com a doença. Eu pego e inoculo em você, atenção agora, inoculo em você o anticorpo pronto. Percebeu? Eu não estou te sensibilizando. Tu vai ver que todas as questões são em cima disso. Eu inoculo o anticorpo pronto que o cobaio produziu. Por conta disso, agora essa imunidade é passiva. Ela é curativa, ela não é profilática preventiva. Você já está com a doença. Então ela é passiva, você não produziu anticorpo. Eu inoculei, qual é o problema? Vai te curar, mas uma hora esses anticorpos vão acabar. Tu entendeu a diferença? O soro, no soro eu não tenho a produção de anticorpos. Eu coloco o anticorpo que um outro cobaio produziu em você. Então preste bem atenção. Na vacina preventiva, eu te sensibilizo, você produz anticorpos, ativo, longa duração. O soro, eu coloco em você o anticorpo produzido por um cobaio, por um outro animal. Então o soro, imunidade passiva, de curta duração. Muito bem, meninas, meninos, senhoras, senhores,
Era isso que nós precisávamos falar para ter uma base mais sólida para começar a ver as doenças, características das doenças infectoparasitárias. Muito obrigado, a gente se vê brevemente.